escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada, o seu podcast de política internacional e divulgação científica na área de relações internacionais. Hoje a gente vai conversar com o Steve Kikuchi. O Steve é estudante de Direito, é professor de inglês e francês e ele vai contar pra gente como ele chegou ao Brasil. O Steve é um refugiado, ele veio da República Democrática do Congo em 2014 para o Brasil. Vai contar um pouco dessa experiência, como é ser um refugiado no Brasil, do que ele fugiu do Congo, da perseguição política contra ele, contra o pai, contra a família. Uma história que fala de uma série de desafios pessoais, de muita superação, e também fala um pouco sobre o contexto político, sobre opressão, sobre autoritarismo, sobre os limites da sociedade internacional. Eu espero que vocês aproveitem o nosso papo, o papo que eu e a Débora tivemos com o Steve. Se você gosta do Chutando a Escada, se você quer apoiar a continuidade desse projeto, a gente pede para você considerar participar de uma das nossas 3 campanhas de financiamento coletivo. É só entrar lá no chutandoaescada.com.br/apoio e escolher uma das nossas campanhas ou no Patreon, ou no PicPay, ou no Catarse. Seu apoio é muito importante para a continuidade desse projeto. E eu queria agradecer especialmente a Olivia Santiago e a Juliana Marins, 2 novas apoiadoras aí do Chutando a Escada. Agora eu não posso dar um apoio financeiro. O que eu faço? Espalhe a palavra do Chutando a Escada, siga a gente nas redes sociais, siga a gente no YouTube, siga a gente no Facebook, no Twitter, dê 5 estrelas no Spotify, segue a gente no Spotify, segue a gente no Apple Podcast, qualquer que seja a plataforma que você use, ajude a divulgar o programa, que isso também é muito importante para nós. Aproveitar o tema do episódio também para ler um comentário que o Narciso Pareja deixou lá no nosso site, comentando o programa sobre identidade e nacionalismo com a Tatiana Vargas. O Narciso fez um esclarecimento para a gente sobre a utilização do termo estrangeiro para tratar de migrantes, refugiados e asilados. O problema, como aponta o Narciso, é que o termo estrangeiro associa a pessoa que vem de fora como uma pessoa estranha ao país. Historicamente, esse termo foi usado para justificar a privação de direitos de quem se mudava para cá. Ele dá como exemplo o caso do Estatuto do Estrangeiro, que na ditadura proibia até a manifestação política de quem não era brasileiro e tratava a migração como questão de segurança. O atual governo também vem securitizando o tema, principalmente as questões como emissão de visto de residência. Essas questões são tratadas hoje pelo Departamento de Segurança e Justiça, que é parte da Secretaria de Assuntos de Soberania Nacional e Cidadania. Afinal, como diz o Narciso, para esse governo receber haitianos, senegaleses, sírios ou congoleses, como é o caso do Steve no nosso episódio, é uma grande ameaça à nossa segurança nacional e à nossa soberania. O mais adequado, então, não é usar o termo estrangeiro, e sim o termo imigrante. Existe uma discussão teórica se refugiados são imigrantes, mas, no geral, a palavra imigrante abarca ambos. Narciso diz que essa é só mais uma pequena tentativa de descolonizar a língua, mas a gente agradece bastante porque, como isso vai ficar super claro no episódio de hoje, descolonizar a língua, a nossa sociedade é cada vez mais necessário. Obrigado e vamos pro papo. Tudo bem com você? Tudo caminhando. E você? Muito frio aí em Uberlândia? Já deu uma esquentadinha. Tô de blusa, mas já deu uma esquentada aqui. Bateu 6 graus o negócio. A gente tem vivido uma onda de frio bastante forte, né, no sul do país nesses últimos dias. Muitos avisos sobre o frio, sobre a condição principalmente da população de rua, né? Infelizmente a gente ainda tem tido muitos casos aí de morte preocupantes, né? População de rua que fica exposta aos frios de madrugada. Algumas igrejas têm aberto as suas portas para a população de rua, algumas estações de metrô aqui em São Paulo, muita campanha de doação de agasalhos, de cobertores. Essa situação se tornou ainda mais
especial por conta da crise econômica que a gente viveu no último ano, continua vivendo, né? A população de rua aqui, eu moro em São Paulo, a população de rua assim, nitidamente aumentou muito, pessoas despejadas, pessoas que não conseguem mais pagar o aluguel. E a gente, não sei se é uma coincidência, ou enfim, a gente trouxe aqui para conversar hoje o Steve Kikude. O Steve não é morador de rua, mas viveu também uma situação que a gente já falou muito aqui no Chutando a Escada, que é a situação de refúgio, né? Essas situações não são análogas, mas a gente conhece um pouco, né, das dificuldades que os refugiados têm quando chegam, não só ao Brasil, mas em outras capitais do mundo, em outras cidades do mundo. Dificuldades de inserção, dificuldades de abrigo, dificuldades de encontrar emprego. E o refúgio nunca é a primeira opção dessas populações. Às vezes é muito simplista da parte da mídia ou do senso comum achar que essas populações estão migrando por opção, né? Elas estão migrando exatamente porque elas não têm opção. Então, estamos recebendo aqui o Steve. O Steve é estudante de Direito, é professor de inglês e francês, Steve. É um prazer ter você aqui no Chutando a Escada para compartilhar com a gente um pouco dessa sua experiência, para falar da situação do refúgio, para falar da situação no seu país de origem, toda essa sua jornada até chegar ao Brasil. Prazer ter você aqui, cara. Prazer meu. Obrigado. Obrigada, Steve, por topar bater esse papo com a gente. Então se apresenta, cara. Conta aí pros ouvintes quem é você, como é que você chegou até aqui, enfim, vamos... Bom, meu nome é Steve Kikude. Eu nasci na República Democrática do Congo. Em Kinshasa, que é a capital do Congo. Eu passei minha infância em Joanesburgo e Kinshasa. Minha mãe é sul-africana, por isso eu passava tempo em Joanesburgo e entre Kinshasa e Joanesburgo. Mas a situação que me levou a deixar o Congo foi a situação política. Meu pai era político lá no Congo. Ele passou a vida dele inteira como política. Ele trabalhou com diversos presidentes, mas o último caso que me levou e que levou a família inteira a sair do Congo foi em 2014, quando o presidente Kabila, porque hoje mudaram, o presidente Kabila, ele estava no segundo mandato dele, e, de acordo com a Constituição, o presidente que está no mandato, o presidente tem direito a fazer 2 mandatos. Uma vez feito 2 mandatos, ele tem que deixar o poder. Bom, o presidente Kabila estava no segundo mandato dele. O mandato dele terminaria em 2016. Já em 2014, ele tinha demonstrado as intenções de fazer uma revisão constitucional, principalmente nas cláusulas que regem os mandatos do presidente, para poder permanecer. Bom, meu pai e outros políticos de oposição que faziam oposição a Kabila incentivaram a população a manifestar contra essa revisão constitucional. E em 2014, no fim de 2013, principalmente, tinha uma grande manifestação na República Democrática do Congo, uma manifestação que levou à morte de muitas pessoas, e muitas pessoas desapareceram. E foi nessa manifestação que o presidente instruiu no juiz, aqui equivale como juiz do STF, mas lá é juiz o presidente do juiz da Corte Constitucional do Congo, para poder investigar todos os políticos que participaram naquela manifestação e depois da investigação para poder condenar também. E foi assim que meu pai foi acusado de alta traição à República por participar e por organizar uma manifestação que era pacífica. Depois ele entrou na cadeia, o juiz decretou a prisão domiciliar dele porque ele entendia que ele poderia fugir, etc. Ele, a partir de 2014, ele já estava preso no Congo. Na prisão era muito difícil de ver ele. A família não tinha contato, a família não podia, nem minha mãe podia conversar com ele diretamente. E, com o tempo assim, a preocupação da minha mãe começou a crescer, porque
ele não compareceu no tribunal ainda. Sempre o juiz, bom, eu imagino que o juiz talvez estava preparando as provas, né, porque ele não tinha provas dessa acusação de alta traição. Bom, minha mãe se preocupava. Um dia ela foi ver um general que era conhecido da nossa família. O general contou o que pode acontecer para alguém que foi preso para as opiniões políticas dele. O general falou que, bom, aqui as pessoas que foram presas pelas opiniões políticas, etc., aqui tem comida. A pessoa pode comer. Uma vez comer, só que a comida é envenenada. Ele come e depois de uma semana, 2 semanas, o juiz vai dizer que não, ele é inocente ou a gente não tem muita prova para poder culpar ele. E a pessoa vai morrer fora da prisão. Isso foi a explicação que o general explicou para minha mãe. Bom, minha mãe ficou preocupada com essa explicação. Ele pediu para o general se o general poderia ajudar com alguma coisa. O general falou, bom, eu consigo ajudar, mas eu vou dizer, como ele é popular aqui em Kinshasa, que é o capital, eu vou pedir para o presidente, o diretor da cadeia, para fazer uma transferência dele na região leste do Congo, onde tem muito conflito armado, de guerra, etc. Bom, o general falou isso para minha mãe e uma semana depois ele conseguiu. Ele levou meu pai para a região leste. Chegando lá, ele falou que aqui você está livre, você não pode mais voltar no Congo. Isso segundo o relato do general. Voltou em Kinshasa, contou para minha mãe o que ele fez, que meu pai está vivo, etc. Bom, visto isso, como o juiz estava recebendo as instruções do presidente da República, ele não tinha mais alvo, que era os políticos de oposição. Bom, um deles, que era meu pai, conseguiu fugir, se eu posso dizer assim. E o juiz falou, bom, como eu não tenho mais ele, eu vou poder entrar na família dele para poder, pelo menos, procurar alguém para responsabilizar. E na família, eu sou o primeiro filho dele, eu tenho uma irmã mais nova. E no caso, o juiz falou que, bom, ele não falou que ele iria me responsabilizar por crimes, por as acusações feitas por meu pai, mas ele chamou isso de entrevista. Ele mandou uma carta falando que não, você vai ser entrevistado, a gente quer saber onde você estava quando seu pai estava nessa manifestação e a gente quer saber também como seu pai se comportava, etc. Bom, de acordo com a carta do juiz, parecia uma entrevista simples. Chegando lá, não era entrevista, era já um processo. Eu posso dizer assim, um processo, porque tinha a representação do Ministério Público, tinha a composição, o colegial dos juízes constitucionais, todo mundo era presente. Bom, nas perguntas que eles me faziam era em relação ao meu pai, mas a última pergunta foi muito, como eu vou dizer, problemático, de dizer que, bom, porque eu estudei uma parte na África do Sul, eu estudei numa escola britânica de ciência política desde criança, e depois eu mudei, quando eu completei 11 anos, eu mudei, fui para fazer literatura francesa. A pergunta do juiz era que você estudava ciência política, você tem pelo menos uma noção sobre a política. O que você acha da política do Congo? Bom, para alguém que tem 16 anos, menor de idade, adolescente, eu respondi que, bom, primeiro, a Constituição não me permite de me candidatar ou de se afiliar num partido político, visto minha idade. E segundo, eu não sou político. Se você quer aprender os políticos, é melhor procurar os políticos. Respondendo assim, o Ministério Público, o advogado do Ministério Público que estava na entrevista, entre aspas, ele falou que eu cometi um desacato. A forma de responder assim como juiz que estava no exercício da função dele seria um desacato. Desacato, de acordo com as jurisprudências congolesas, seria 5 anos da cadeia para mim. Isso foi uma requisição do Ministério Público para o juiz, que não, ele cometeu um desacato, eu peço 5 anos da cadeia para ele. O juiz falou, bom, tá bom,
o colegial vai analisar esse pedido na próxima entrevista, se a gente vai conceder 5 anos ou não. Você tinha 16 anos, é isso? Isso. E hoje você está com? 23 anos. 23. Então isso foi 2014, 2015? 2014. E o seu pai, ele tinha sido preso por organizar manifestações pacíficas, é isso? Isso. Nesse momento em que você foi chamado para depor, ele ainda estava preso? Não, naquele momento, inclusive eu fui chamado porque ele não estava mais na cadeia, porque ele foi na região leste, o general ajudou ele para fugir. E por isso o juiz queria me substituir no lugar dele. E o seu pai nesse momento ainda estava no Congo ou teve que emigrar também? O que tinha acontecido? Bom, de acordo com o general, ele estava no Congo naquele momento, mas na região leste. Sim, estava refugiado, estava escondido, estava... Escondido, isso. Sim, entendi. Bom, já visto esse processo, minha mãe ficou preocupada e ela percebeu rapidamente que é um processo politizado. A entrevista, o que era chamado de entrevista, mas na verdade não era entrevista, era já um julgamento, uma forma de procurar como eles podem me substituir no lugar do meu pai. Era basicamente isso. Saindo do tribunal, minha mãe começou a entrar em contato com as organizações que cuidam do direito de criança, adolescente, etc. Porque ela percebeu que se a gente continuar esse processo, ou entrevista, entre aspas, assim, a ideia seria de me colocar na cadeia. E procurou muitas ONGs internacionais, nacionais, que cuidam dos direitos humanos, mas a maioria deles alegava a soberania do Congo, que o Congo é um país soberano, a justiça congolesa não pode sofrer ou não pode receber uma injunção de uma ONG, etc. Então, eles não tinham nada para fazer. Eles falavam que eles podem fazer pressão, eles podem fazer manifestação ou denúncia, etc., dessa politização da Corte Constitucional, mas eles não podem mandar na justiça, visto que Congo é um país soberano. Foi assim, as organizações, as ONGs não podiam ajudar. Bom, foi uma coincidência assim, os dias passavam, etc., e a gente chegava mais perto da segunda entrevista, né, que os juízes chamavam de entrevista. E aconteceu que chegou o representante do Ban Ki-moon. Na época, o Ban Ki-moon, que era o secretário das Nações Unidas, eu acho que é anual isso, a ONU envia um representante que cuida da política da África Central, o representante deles. Chegou o representante do Ban Ki-moon, ele estava em visita, ele chegou no Congo, minha mãe pediu audiência para poder conversar com ele aceitou a audiência, e minha mãe explicou toda a situação política, jurídica que está acontecendo, etc. E o representante do Ban Ki-moon falou a mesma coisa, a questão da soberania, que é um país soberano, a ONU, nenhuma organização, nenhum instituto da ONU pode intervir diretamente. Mas ele falou aqui, temos uma mini assembleia da ONU no Congo, eu vou poder conversar. E o representante do Ban Ki-moon contou para os funcionários das Nações Unidas que estavam lá no Congo. Um deles era um general de capacete azul das Nações Unidas no Congo, que era um brasileiro. Às vezes eu esqueço o nome dele, ele estava na Missão Paz no Haiti, e aí ele voltou depois da Missão Paz no Haiti, ele foi mandado para o Congo. E foi ele que ajudou minha mãe para poder conseguir visto. Mas outro problema era conseguir o visto, eu não tinha família aqui, não tinha nenhum parente, etc. Bom, segunda parte, minha mãe começou a entrar em contato com as comunidades sul-africana, congolesa, que moram aqui no Brasil, principalmente no São Paulo. E quando eu consegui, foi assim que eu consegui sair do Congo e cheguei aqui no Brasil, com 16 anos.
chegando no Brasil, como não tinha um parente, eu deveria morar no abrigo. Eu fiquei no abrigo. Abrigo é basicamente casa de menor. Eu passei uma parte no meu primeiro abrigo e depois fui no segundo abrigo e depois fui para morar para a República. E hoje não moro mais na República nem no abrigo. As coisas melhoraram. Como foi quando você chegou aqui no Brasil, né? Como foi esse tempo que você ficou e como que foi, se você conseguiu manter contato com a sua família, com a sua mãe, se você teve notícia do seu pai? Você veio num avião de carreira, num avião normal? Como foi? Sim, foi no avião normal. Foi no avião normal. E chegando aqui, primeiro como estrangeiro, eu cheguei com visto de turismo, porque, segundo o embaixador brasileiro, não podia pegar um visto de residência, por exemplo, porque isso já vai alertar a Polícia de Imigração do Congo que eu estou fugindo. E chegando aqui, eu teria que passar na Polícia Federal primeiro para poder explicar a razão que não vou mais voltar no Congo e pedir refúgio. Isso era o primeiro passo. E o segundo passo seria o lugar para ficar, né? Como eu contei, eu teria que ficar primeiro no primeiro abrigo. E eu acho que eu passei lá 3 meses. E depois daquele abrigo, eu fui enviado para um segundo abrigo, onde eu passei, eu acho que 1 ano. Mas só que era casas de menor e adolescente. Uma vez completou 18 anos, você tem que sair, ou mandado para a República, ou se você conseguiu trabalhar nesse momento, que você estava no abrigo juntando dinheiro, você pode ou tentar morar sozinho. E foi mais ou menos assim. Bom, no meu caso, eu saí do segundo abrigo, eu fui para morar na República, e a partir da República eu comecei a tentar me abrir mais, porque eu cheguei aqui sem terminar primeiro meu ensino médio, eu estava no último ano, mas não cheguei a terminar lá, e eu teria que recomeçar aqui. Eu fiz meu último ano do ensino médio aqui, o terceiro ano de ensino médio, como se fala, aqui no Brasil, e depois eu tentei fazer outros cursos, como de administração que eu fiz no Senac. E a partir desse curso eu comecei a pensar mesmo sobre minha história, sobre minha vida e sobre o que eu quero fazer no futuro. Passar por essa situação que eu passei, eu acho que tem muita gente, até no momento que a gente está falando assim, que estão passando desse tipo de situação. E isso, de alguma forma, me revoltou um pouquinho para poder estudar direito. E foi assim que eu escolhi estudar direito para poder ajudar essas pessoas, não só pessoas que passaram o que eu passei, mas pessoas que precisam de, por exemplo, acesso à justiça, que têm dificuldade de achar um advogado bom. Eu acho que isso é uma coisa que eu posso ajudar também, uma coisa que me revoltou para poder fazer direito. E nesses primeiros meses, então, Steve, primeiro nos abrigos e depois nessa república, né? Você encontrou outros refugiados ou como foram esses primeiros meses? Que tipo de gente, que pessoas você encontrou? Não sei, alguém te ajudou nesse trajeto? Ou a Débora tinha perguntado, né? Você estava em contato com a sua família lá? Ou... Chegando aqui, um detalhe que eu esqueci, eu perdi meu celular porque eu fiquei no hotel. O celular e a agenda que eu tinha contatos da minha família, eu perdi. Então, não podia entrar mais em contato nem com minha mãe, nem com a família inteira. Então, eu fiquei 3 meses sem celular dentro de um abrigo. E no abrigo era menor como eu, menor de idade, adolescente, mas a maioria deles também passaram por muitas coisas. Talvez mãe ou pai era viciado em droga ou em situação de rua, etc. Eles tinham também muita dificuldade, os meninos que eu encontrei lá no meu primeiro abrigo. E aconteceu um dia lá a questão racial, de racismo, que eu sofri naquele abrigo, e foi isso justamente a razão que eu fui transferido para o segundo abrigo.
onde eu passei um ano. Steve, você falava português? Não, eu cheguei sem falar nenhuma palavra de português. Eu falava francês e inglês, mas era muito difícil de se entender. Por exemplo, com a gestão do meu primeiro abrigo, a gente usava Google Tradutor para poder conversar. Mas, além de mim, tinha outra menina que eu encontrei lá que era também na situação de refúgio. Ela era, se não me engano, da Angola. Mas a gente conversava, para conversar a gente usava, porque Congo e Angola são países vizinhos, né? Para a gente conversar, a gente usava a língua da fronteira que separa Angola e Congo. E foi assim que ela, às vezes, ela era minha intérprete. Mas quando ela saiu do abrigo, aí eu fiquei sem intérprete. A gente começou a usar Google Tradutor para se entender. Steve, o Brasil, né? Essa é uma questão, assim, de estrutural, né? O governo brasileiro hoje até que está um pouco mais, bom, teoricamente, né? Tem a lei de refúgio agora, que foi aprovada recentemente, né? Então, tem um pouco mais de organização, mas, assim, você veio para cá, o Brasil aprovou o seu status de refugiado, mas você não teve nenhuma estrutura, né? Praticamente. Você chegou e tá entregue, né? Imagino que a sua mãe passou uns 3 meses sem ter notícias suas, né? Inclusive, eu fui ler sobre a sua mãe porque você fez um relato que ela tem, a formação dela é na área de relações internacionais, né? Se você puder falar um pouquinho do ativismo aí da sua mãe, porque é uma mulher guerreira, né? Para conseguir lutar, assim, por vocês em meio a tanta dor, né? Uma luta assim tão constante. E se você conseguiu retomar o contato com a sua família, eu tô agoniada com isso, eu quero ter uma boa notícia. Você tem contato com a sua família? Como é que tá? Não, hoje eu tenho contato sim com minha família. Depois de 3 meses eu consegui ter contato com ela. Ela dava aula na faculdade do Joanesburgo, aula de relações internacionais. E se eu conseguir, por exemplo, sair, eu acho que o ativismo dela, ela foi muito ativa, entrou muito em contato com muitas ONGs para poder me ajudar. Eu acho que ela fez um trabalho incrível nesse sentido de insistir muito em relação a isso. Porque eu imagino que se não tinha alguém como ela, talvez eu estaria preso no Congo. Mas sempre ela é uma tipo de pessoas que denunciava muito, além do meu pai ser político, mas minha mãe denunciava muito o regime que era no Congo, o regime do Kabila, que ela achava um regime que violava direitos humanos e principalmente o direito de protestar e de manifestar. E dessa forma, minha mãe sempre foi muito ativa. Eu não sei até hoje se ela participa nas manifestações, mas, assim, manifestações contra alguma coisa, contra o regime, ela sempre estava lá. E quando eu cheguei aqui, bom, eu passei na GV, né? Se eu vou pular um pouquinho na Fundação Getúlio Vargas. E, bom, na época, eu acho que eu tinha... Eu acho que 19 ou 18 anos, uma coisa assim. Bom, eu passei na GV, eu queria, porque Fundação Getúlio Vargas não é uma pequena faculdade, se eu vou dizer assim. Para mim era muito importante para poder contar para ela, porque ela sempre pensava eu na Université Libre de Bruxelas, etc., mas eu consegui no Sorbonne, mas eu consegui Getúlio Vargas, eu queria contar. Eu tentava entrar em contato com ela para ligar, etc., e eu não conseguia atender ela. Depois de 2 dias eu liguei, eu caí na mão de outro membro de família que me contou que minha mãe foi preso pelo desacato. Eu falei, bom, preso desde quando? Ou já fez 1 semana. Ela cometeu desacato com Kabila em público. Bom, sempre assim, ela sempre foi preso. A prisão virou uma coisa mais normal, assim, para ela. Eu acho que é uma pessoa muito, bom, eu diria muito forte de aguentar de perder o marido e os filhos ficam longe de você. E no Congo ela está sozinha. E isso às vezes é preocupante, mas eu acho que ela é muito forte em relação a isso. Você falou que ela dá aula na Universidade de Joanesburgo, mas ela está em Kinshasa? Quando aconteceu o caso do meu pai,
ela estava no África do Sul, ela voltou para acompanhar isso de perto. Aí, com o tempo, porque além de dar aula na Universidade de Joanesburgo, ela dava aula também na Universidade de Kinshasa, no Congo. Acompanhando o caso do meu pai, vi tudo o que aconteceu, etc. Aí ela desistiu de dar aula, ela parou de dar aula. Eu acho que é uma forma de protesto que ela queria fazer, e até hoje ela não dá mais aula, ela preferiu mesmo ficar assim, sem dar aula, sem ensinar mais. E ela está presa hoje? Não, ela não está presa, mas não sei, talvez amanhã ou depois da manhã ela vai ficar de novo presa. E o seu pai, o que aconteceu com ele? Bom, foi em 2016, já eu estava aqui, saiu um jornal lá no jornal local do Congo, falando que ele foi encontrado morto. Isso apareceu assim no manchete do jornal, mas na parte da minha família, ninguém quis aceitar até hoje, porque não tinha corpo. Eles não viram corpo, então eles não aceitaram, mas já estou aqui 6 anos, nunca conversei com ele, não sei se ele está vivo ou morto. Bom, eu presumo que ele está morto. Mas eu imagino que minha família até hoje, ninguém quis aceitar que ele está morto mesmo, até minha mãe. Inclusive por isso, minha mãe está no Congo. Ela falou que ela chegou no Congo por causa do meu pai, e para sair de lá, ela vai sair com meu pai, ela não vai sair de lá sozinha. Por isso ela permaneceu lá. Nossa, sinto muito, né? Quanto desafio, né? E depois você ficou esse tempo nesse abrigo, a gente fica muito indignado, né? Porque você deveria receber toda a estrutura e você ainda enfrentou um episódio de racismo no lugar onde você ficou. Bom, a questão da estrutura em relação aos refugiados é muito difícil no Brasil. Eu imagino que às vezes fica fácil para, por exemplo, no meu caso, refugiado político. Para os refugiados de guerra ou refugiados, não sei, climático, eles têm mais facilidade, talvez, de conseguir visto e vem para cá. Uma vez ele veio para cá, não existe uma estrutura que recebe. Porque o processo que os refugiados precisam é inclusão. Para eles poderem se incluir, primeiro, ele precisa aprender língua. A maioria vem de um país francófono ou anglófono. Então, ele precisa de língua e depois para poder trabalhar, porque outros vieram com a família. Então, é uma família pai, mãe e filhos. Para poder trabalhar, ele precisa falar português corretamente. E não tem uma estrutura que ensina, por exemplo, no meu caso, que fiquei no abrigo, eu não recebi uma estrutura governamental que pode me incluir, que você vai fazer aula de português, para você poder voltar a estudar, etc. Não teve isso. Então, o que aconteceu? Eu tive que ir atrás sozinho. Bom, claro, pela ajuda da gestão de administração do abrigo, que me ajudaram na escola e na faculdade, mas primeiro eu teria que manifestar minha vontade para fazer isso. O que eu imagino para pessoas que vieram, por exemplo, com a família inteira, seria difícil de saber onde começar. Eu acho que isso é uma coisa que falta. No meu caso, foi justamente isso, e, inclusive por causa disso que eu fui morar num abrigo. Num abrigo não era uma casa de refugiados, mas era um abrigo que foi feito para os brasileiros. Mas, como não temos estrutura, vamos misturar brasileiros e refugiados. Uma coisa que eu acho que é até bom,
para a gente poder se inserir, para saber como é a cultura brasileira, como é o povo brasileiro e tudo mais. Mas, às vezes, a realidade é diferente. Porque, no meu caso, por exemplo, o que eu vivi, lá era diferente. Os meninos eram violentos. A gente não podia comer com faca de metal, a gente usava faca de plástico, com medo de um pode pegar e enfiar no outro. E até um dia assim eu pensei em voltar no Congo. Eu preferi mesmo, eu falei, bom, eu acho que a situação aqui no abrigo não saía, a gente só ficava dentro de casa, ninguém estudava. E um dia eu escolhi, eu conversei com o responsável do abrigo, eu falei, eu acho que eu quero voltar no Congo. Eu acho que eu prefiro ficar preso no Congo do que viver essa realidade que eu tô vendo aqui. Ela tentou me acalmar, etc., mas eu queria mesmo voltar no Congo, porque não consegui mais aguentar o que acontecia lá. E depois, como eu tinha muita familiaridade com os educadores, né, do abrigo, a maioria deles gostava muito de mim, e me propôs sempre para sair, vamos para o parque, vamos fazer X coisa. Bom, os meninos não gostavam muito, os meninos que eu encontrei lá não gostaram disso, e um dia assim a gente voltou à noite, os meninos começaram a me xingar, falar que você filho do Bin Laden congolês, veio aqui, todo mundo gosta de sair com você, etc. E aí veio e falou, hoje sabe o quê? Hoje se você dormir aqui a gente vai te matar. E foi essa situação, porque, bom, xingamento, tinha o macaco africano, etc. Uma coisa que eu não me importei muito, mas a questão de vida, de me matar, isso me deixou muito preocupado. E eu passei naquela noite eu passei dentro do escritório do abrigo, porque a casa era separada, tinha escritório do lado e a casa que os meninos moravam. E 6 horas de madrugada eu teria que sair com um educador. O escritório não tinha abrido, então a gente deveria ficar na rua esperando até o responsável do abrigo ou alguém achar outro abrigo para fazer minha transferência. E nesse momento, todo esse momento, eu fiquei no Shopping Belém. Shopping Tatuapé, desculpa, Shopping Tatuapé. Eu me lembro, era 6 horas de madrugada, o shopping não estava nem aberto. Ficamos na frente do shopping e chegou um cara lá, abriu o shopping e a gente entrou. A gente não entrou para comprar, mas só para esperar. Então, eu esperei o dia inteiro até, eu acho que 6 horas da noite, assim. Responsável do abrigo ligaram para dizer que achamos outro abrigo que ele pode ir. Então, foi mais ou menos essa situação. Eu imagino que se talvez o governo brasileiro tinha uma estrutura que pode receber e orientar, porque hoje são os particulares que tomam essa iniciativa. São, por exemplo, ONGs, associações, que tomam esse tipo de iniciativa, mas o Estado ele está pouco ausente em relação à estrutura, à recepção dos refugiados, à orientação dos refugiados, são mais os particulares. Eu acho que se o Estado mesmo tinha implicação em isso, talvez eu não ficaria dentro do shopping Tatuapé o dia inteiro. O acompanhamento que eu recebi foi do Caritas, do Caritas que me ajudou. Bom, eles me receberam, e como eu era menor, eles acharam o primeiro abrigo para mim. Uma vez foi no abrigo, como eu tinha iniciado já o procedimento, né, de pedido do refúgio, eu entrei no abrigo, eu não sabia, inclusive, que tinha um pedido lá de refúgio, e eu acho que eu passei 1 ano, 2 anos assim. Quando eu saí nos abrigos, eu fui morar na República, todo aquele momento eu tinha um documento que se chama Protocolo da Polícia Federal. O protocolo é basicamente um documento que atesta que você foi entrevistado na Polícia Federal. A Polícia Federal está examinando o seu caso, se ele vai te conceder o refúgio ou não. Bom, eu andava era um papel mesmo, assim, que eu andava sempre como meu documento aqui. Sim. Esperando. O que aconteceu? Quando
eu saí nos abrigos, eu queria entrar na faculdade, para entrar na faculdade eu precisava dos documentos, a faculdade me pediu documento RNE, né, o Registro Nacional dos Estrangeiros, que eu precisava ter, mas naquele momento eu não tinha. E eu voltei atrás da Caritas. Aí o advogado da Caritas falou, a gente tinha seu caso aqui, mas como você nunca compareceu, por isso a gente tinha fechado, né, o caso. A gente não conseguiu, mas a gente tinha parado o caso. Bom, essa informação eu nem sabia porque eu era menor. No abrigo que eu estava, eles não me informaram sobre isso e eu fiquei só com o meu protocolo da Polícia Federal. E depois eu mesmo iniciei de novo, eu reabri o procedimento de pedido de refúgio e depois, eu acho que depois de 6 meses, eles me concederam. Mas foi mais ou menos isso que aconteceu. Pelo menos na lei, né, melhorou um pouco do que na época que você veio por conta daquela... da lei que entrou em vigor em 2017, né? Que é a nova lei que trata o movimento migratório como um direito e garante ao migrante logo o visto temporário, né? Então, você já conseguiu o visto temporário para acolhida, né? Logo que você entra com pedido, né? Pelo que eu relato, foi antes dessa lei ser aprovada, mas ainda assim é muito, muito chocante, né? Muito absurdo a gente ver que esse descaso mesmo, né? E aí você conheceu alguma pessoa de outro país nos abrigos? Alguma outra pessoa que estava em processo de refúgio também ou não? Nos abrigos eu conheci... Bom, eu cheguei a conhecer uma menina que eu conheci lá da Angola, mas eu acho que ela não estava nesse processo de pedir, né? Como ela veio já bem... Eu acho que faz muito tempo, eu acho que ela tinha já o RNE, o Registro Nacional dos Estrangeiros. Eu cheguei, eu acho que depois de 1 semana ou 2 semanas, ela saiu, bom, ela fugiu do abrigo. Pra gente ver como é que era bom, né? Se ela fugiu é porque era uma prisão mesmo, né? Esse sentimento, né? Não, eu pensava mesmo no começo, eu pensava que era uma prisão. Até eu começar a pensar, bom, talvez minha mãe não queria me deixar fazer prisão no Congo, mas escolheu o Brasil para fazer prisão aqui. Eu pensava, porque meninos fugiam do abrigo, a maioria fugiam. Parece essa semana você está vendo essas caras, semana que vem você vai ver novas caras que vão entrar, etc. Parece uma mudança toda semana. O Chutando a Escada conta com o apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. Qual é a situação política do Congo hoje? Se acompanha? O que você conta para os nossos ouvintes da situação lá hoje? Ou o que aconteceu de 2014 até agora? Você contou que o Kabila estava durante o seu segundo mandato, ele não poderia ter um terceiro, ele pressionou para continuar no poder. O que aconteceu desde então? Qual é a situação lá? A situação política que já na época do Kabila, que muitos políticos de oposição, inclusive meu pai, já denunciavam, se materializou em 2016. Kabila chegou no poder quando o pai dele morreu. O pai dele se chamava Laurent Kabila. Ele veio em 1997, como rebelde. Ele fez golpe do Estado. Através do golpe, ele se autoproclamou presidente da República em 1997. 97, como ele chegou com ideias de poder vender, de poder construir o Congo a partir das riquezas que o Congo tem, essas ideias não deixou feliz os países do Ocidente, principalmente a Bélgica, a Inglaterra, a França. Não gostaram das ideias do Kabila, o pai, porque tem o pai e o filho. Bom, em 1997 Kabila, o pai chegou, e em 2001 ele foi assassinado. Quando ele foi assassinado, como naquela época não tinha constituição, o país funcionava pelos decretos e os atos que ele publicava como uma fonte legal dos atos dele. E o país não tinha constituição. Naquele momento, os ministros do Kabila escolheram o filho dele para ser como presidente.
o filho dele é Joseph Kabila. Bom, o filho dele entrou no poder em 2001. O país tinha muitos conflitos de guerra no norte, no leste e no sul. O filho conseguiu chamou os rebeldes que estavam no norte, no sul, etc. Eles conseguiram se unir para poder organizar a transição do país até 2006, para organizar as novas eleições. Mas antes das eleições precisava da Constituição, de promulgar uma Constituição que rege ou que vai reger como o país vai funcionar. Em 2006, publicaram uma Constituição, uma nova Constituição, que está em vigor até hoje, e organizaram as eleições. Mas o que acontece na África? O presidente que está fazendo a transição, quando ele organiza as eleições, é para ele mesmo ganhar essas eleições. Se ele sabe que ele vai perder, ele não vai organizar as eleições. É exatamente o que o pai do Kabila estava fazendo em 1997. Tinha muita pressão da comunidade internacional para ele, dizendo que você tem que organizar as eleições, você não pode continuar a ser um presidente autoproclamado. Mas, como ele sabia que ele não tinha apoio, ele permaneceu assim, como presidente. Bom, o Kabila filho organizou as eleições em 2006, ele mesmo ganhou as eleições. Como a Constituição que ele promulgou previa 2 mandatos, ele fez o primeiro mandato, lá os mandatos presidenciais são de 5 anos. Ele fez o primeiro mandato de 2006 até 2011, ele se candidatou novamente, ele ganhou. De 2011 até 2016, seria o fim do mandato dele, do segundo mandato dele. Chegando no 2014, já a oposição começou a denunciar as intenções de revisão da Constituição, mas Kabila falava que não, eu acho que a oposição está com medo das eleições. E por isso eles estão pensando que eu vou revisar a Constituição. Bom, chegamos em 2016, Kabila filho, alegou na Corte Constitucional do Congo que ele não vai conseguir organizar as eleições porque o país não tem dinheiro suficiente para organizar as eleições. Ele pediu para a Corte Constitucional de interpretar, ele pediu uma interpretação, eu esqueci o artigo da Constituição, que previa que o presidente que está no poder, ele só vai sair no poder até as novas eleições. Ele pediu a interpretação desse artigo na Corte Constitucional e a Corte interpretou da seguinte forma, que o Kabila, que está no poder, ele só poderia sair como presidente, desde que tenha as eleições. Então, se não tem as eleições, ele vai permanecer como presidente. Bom, a Corte Constitucional ajudou ele a permanecer. Ele fez mais dois anos. Ele organizou as eleições em 2018. Ele não se candidatou. O candidato do partido dele perdeu e é a oposição que ganhou as eleições presidenciais. Mas Kabila continua a ser maioria no Congresso, no Parlamento. Ele continua a controlar Senado e Câmara dos Deputados. Bom, todas as boas ações que o presidente que veio da oposição está querendo fazer, está sendo freado pelo Congresso, porque o Congresso é controlado pelo Kabila. Ou seja, Kabila está fazendo oposição dentro do Congresso contra o presidente da República que veio da oposição. E isso é a atual situação que o Congo está passando. Bom, a economia está continuando a ser pior, porque a pobreza está aumentando. Eu acho que a questão do Covid piorou de novo as coisas. Na parte leste temos uma guerra interminável, que continua, a guerra aqui está continuando. O presidente tentou decretar o estado de emergência naquela parte, mas o Congresso não deu apoio. Então, todas as boas ações, todas as políticas que o presidente está tentando implementar está sendo barrado no Congresso. Ele tentou fazer um acordo com o partido do Kabila, se eles podem, pelo menos, tentar se unir e flexibilizar as políticas deles. Kabila aceitou, o partido do Kabila aceitou. Quando ele nomeou alguns ministros, né, eu acho que como funciona aqui também, fez um acordo, tem que nomear alguns ministros do partido para poder andar junto. O presidente nomeou alguns ministros do partido do Kabila, só que os ministros do Kabila vieram fazer oposição dentro do executivo.
E a situação virou pior. E a população continuando a sofrer. E isso eu acho que é a atual situação que o Congo está passando. O presidente tem boa vontade de poder fazer alguma coisa para poder solucionar problemas, só que as intenções dele estão sendo sempre barradas pelo Congresso. É mais ou menos isso. E a Corte Constitucional que ajudou Kabila, o presidente conseguiu, o atual presidente Tshisekedi, Félix Tshisekedi, ele conseguiu indicar outros ministros da corte. Mas, às vezes, as indicações dele também, porque os ministros da Corte Constitucional têm que passar pelo Congresso. Então, a Câmara e o Senado têm que se unir para aprovar essas indicações. Às vezes, também eles estão barrando essas indicações. Então, o país está parado. Como que está a liberdade de imprensa lá? Se as pessoas que antes estavam silenciadas, né, para criticar o governo, o Kabila, elas conseguem espaço hoje? Você falou sempre que a sua mãe recorrentemente é presa, né, sob o argumento aí de terrorismo, ameaça à estabilidade. Isso continua? Como que está a situação em termos de liberdade também, né? Tanto individual quanto da imprensa, das instituições? Hoje teve uma melhoração em relação à liberdade individual e da imprensa. Eu diria, em parte, porque o Kabila está continuando no poder mediante Congresso, mas teve uma melhoração mesmo. Hoje, pessoas podem falar da política na televisão, fazer crítica sobre alguns atos dos ministros ou dos políticos sem ser preso. E isso já eu acho que é uma melhoração que antes não era. Com a chegada do atual presidente, ele fechou algumas prisões que era considerado como agência de inteligência congolesa. Essas agências de inteligência, ao invés de investigar ou de pesquisar o inimigo, né, como a maioria tem, esse tipo de agência tem vocação de manter paz no país, eles investigam os políticos de oposição, ao invés de investigar os inimigos. E quando chegou esse novo presidente de oposição, ele começou a fechar essas agências. E eu acho que isso ajudou também bastante aos jornalistas, por exemplo, a criticar e os indivíduos também a falar sobre política. Mas, como o Kabila está continuando a controlar o parlamento, talvez o presidente da Câmara você não pode criticar. Ou você não pode falar, talvez, mal do Kabila em público, porque ainda tem os discípulos dele que estão ali. Ele não vai falar nada, mas são os discípulos que vão poder fazer alguma coisa para manter honra, né? Segundo eles, honra do líder deles. Uma coisa que lá atrás você falou, e eu acho que é importante para a gente trazer essa questão, assim, problematizar, é esse argumento da soberania, né? Como ele sempre aparece de forma muito hipócrita, né? Nas relações internacionais, né? Essa semana mesmo eu estava conversando com os meus alunos sobre, né, os conceitos de relações internacionais, né? Território, soberania, população, como que isso também muda ao longo do tempo, né? Como é um contexto. Primeiro que é um conceito socialmente construído, né? Mas para além disso, quando interessa, aí vem esse argumento, a gente não vai intervir porque tem que respeitar a autonomia do outro, é um princípio básico de não intervenção em assuntos domésticos, e quando não interessa, você faz o que você quer, né? Então, assim, até que ponto, né? O caso de Ruanda, por exemplo, é muito emblemático, né? Aconteceu um genocídio e quando não era de interesse das grandes potências, o argumento da não intervenção, né, aparecia, né? E isso continua até hoje, né? Essa falta, né? Eu até falei para os alunos que quando a gente estudou sobre Ruanda, tem um artigo muito bom que foi publicado pela Contexto Internacional e a autora, acho que o título do artigo é Por uma política eticamente responsável nas relações internacionais, né? E ela vai falando de intervenção humanitária, porque é isso, essa coisa hipócrita de você mobilizar o argumento para você não tem interesse, né? Então deixa o pau quebrar e os absurdos acontecerem, né? Muito absurdo isso, né? Esse argumento que falaram para sua mãe, né? E a gente vê isso desde sempre, né? No campo das relações internacionais, né?
Eu acho que essa questão da soberania, como você disse, eu acho que a comunidade internacional usa quando ele não se preocupa, quando ele não quer entrar numa briga, porque a própria comunidade internacional, por exemplo, no Congo, eles já deram muito sanção nos indivíduos. Por exemplo, o ex-presidente do Senado do Congo, que era pró-Kabila, ele recebeu uma interdição para não viajar num país, por exemplo, que ratificou o Tratado de Roma, né, que estabeleceu o Tribunal Penal Internacional. Ele recebeu uma interdição para não viajar. Isso, nessa questão, não tinha soberania, né? Eles alegaram que, bom, como o Tribunal Penal Internacional é uma jurisdição secundária, a jurisdição principal do Congo não acatou esse problema, então a gente pode entrar. Então, ali eles tiraram a soberania. Mas quando é uma questão bem importante, porque direito de criança e liberdade de pessoas estavam envolvidos, é a soberania que é alegado. O caso do Ruanda, por exemplo, muita gente morreu. Acho que até hoje o governo ruandês conseguiu um acordo com a França, porque as investigações, segundo o presidente também da Ruanda e outros inquéritos que foram feitos depois de 94 do massacre da Ruanda, mostraram que a França teve uma participação. Então, demorou muito, de 94 até 2021, hoje em dia, que o Macron reconheceu que a França teve uma participação no massacre da Ruanda. E isso é uma situação... Bom, é bom assim reconhecendo que a gente violou a soberania de um país. E eu espero também a França reconheça na Líbia, porque o caso Muammar Gaddafi, a Líbia foi invadida, basicamente, porque a OTAN não tinha uma autorização. Não sei se vou chamar isso de agressão ou de invasão. Teve o exército francês no solo da Líbia, sem autorização do Estado da Líbia, procurando Muammar Gaddafi, até a morte dele. Então, eu acho que nesses casos não existe a soberania. A gente pode invadir porque a gente está procurando. A gente pode invadir porque nosso interesse está sendo ameaçado. Mas quando é mais interesse humano, mais importante, mais fundamental, a soberania aparece. Às vezes eu acho isso é a hipocrisia da comunidade internacional. E isso é a questão da hipocrisia da comunidade internacional mesmo. Literatura internacional, a gente ouve muito falar dos conflict minerals, né? dos minerais provenientes de zonas de conflito, né? Que são zonas, e aí o Congo é um dos principais países, se não o principal país caso, onde você tem extração de vários minerais que hoje em dia fomentam a indústria da tecnologia, né? Estão aí nos nossos computadores, nos nossos celulares, laptops, e são minerais extraídos muitas vezes por grupos paramilitares, com utilização de trabalho escravo, trabalho infantil ou em condições de trabalho análogo à escravidão, e esses minerais eventualmente via mercado negro acabam achando o seu caminho para as grandes corporações, né, que compram isso com um valor mais barato. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa situação, se isso é uma dinâmica conhecida, como é que a população local encara, como é que os políticos encaram. A questão dos minerais do Congo, eu acho que talvez se a guerra também não acaba, né, no Congo é justamente por causa disso. Os congoleses estão pagando pela riqueza que eles têm, né? É uma guerra, essa guerra, por exemplo, de mineração, etc., chegou com Kabila.
Com a chegada do Kabila, ele tinha alguns acordos que ele tinha feito com Ruanda e Uganda de poder conceder a parte leste do Congo, que é a parte muito rica em minérias, para conceder isso para Uganda e Ruanda. Bom, quando ele chegou no poder, ele renunciou naqueles tratados que ele tinha celebrado com esses dois países, alegando que eu celebrei esses tratados, eu não era presidente da República. Agora sou presidente da República, precisamos reformular, repensar ou redefinir esses tratados. Foi assim que as guerras começaram, os grupos de rebelião começaram a nascer. Você tem um campo na parte leste que é um grupo de rebeldes que controla que uma pessoa civil, o exército congolês, não pode entrar. E o momento que aquele grupo dos rebeldes estão controlando aquela parte, está tendo também exploração de mineração naquela parte. E, de alguma forma, eu posso dizer assim que são os multinacionais, segundo de acordo com o relatório que foram publicado, Mapping, é um relatório que publicaram muitos multinacionais que financiam a guerra no Congo para poder extrair matérias-primas. São aqueles multinacionais que dão armas para o grupo dos rebeldes para poder controlar aquelas partes, aquele território que eles acham que tem muito matérias-primas que a gente pode explorar ilegalmente. Porque se os multinacionais vêm negociar diretamente com o governo congolês, o preço seria caro. E hoje existe até um tráfico que os próprios congoleses estão fazendo, os congoleses poderosos. Outros são deputados, senadores, etc. Eles entram também nos grupos dos rebeldes, de dia se ele é deputado ou senador, mas à noite ele é, sei lá, general de um grupo dos rebeldes que controla um território. E eles estão explorando diamante, ouro, cobalto, ilegalmente. Eu acho que, com isso, quando o atual presidente Tshisekedi queria decretar o estado de emergência, era justamente para poder acabar com esse tipo de... esse pequeno grupo dos rebeldes. Porque é impossível, no Congo, os rebeldes nascem como plantas, assim. Você tem um grupo, um dia, um território que era pacífico, depois, 2 dias, ficou na mão dos rebeldes. Bom, a pergunta é onde os rebeldes pegam arma, porque na África não existe uma fabricação de armas. Eles pegam ou no Ocidente ou na Rússia, porque eu acho que a Rússia vende também armas, e são lá que eles pegam, mas se é lá, que vende para eles? Porque a comunidade internacional justamente quer acabar com a guerra no mundo. O intuito, a ideia é pacificar o mundo. Se é pacificar o mundo, por que acabar com as fabricações de armas que vende, por exemplo, para os rebeldes? Porque hoje em dia o Estado congolês está em embargo. Eles não podem comprar armas. Eles são interditados de comprar armas. Bom, de alguma forma o exército congolês é fragilizado. Ele não vai conseguir aguentar uma guerra de 3 meses, por exemplo. Ele não vai conseguir. Agora os rebeldes compram armas e armas pesadas. E eles podem usar isso contra o Estado. De alguma forma, o Estado é fragilizado e assim eles conseguem fazer a exploração de matérias-primas livremente. E o que é muito triste, porque em tudo isso tem pessoas que sofrem, né? É a mulher que vai ser estuprado por esses grupos dos rebeldes. É uma prática que o Dr. Denis Mukwege, o prêmio Nobel congolês, que denunciou muito, né? A mulher vai ser estuprada, a criança, por exemplo, vai ser integrada nos grupos dos rebeldes, criança menor de idade ou adolescente, vai integrar o grupo dos rebeldes. Bom, são as práticas desumanas que acontecem lá. Mas existem multinacionais que defendem a paz mundial, o que acha que o mundo tem que ser um lugar bom para todo mundo, que investe seu dinheiro nesses grupos dos rebeldes para poder fazer esse tipo de tráfico. É mais ou menos isso que eu posso falar. É isso que você falou, Steve, explica muito, né? Porque que o conflito no norte continua, né? Há tanto tempo, né? No norte e no sul.
Eu estava depois, enquanto a gente estava aqui conversando, eu me lembro também que eu via em junho do ano passado, né, que o conflito ganhou uma repercussão muito grande, teve mais de 1.300 massacres, né, de pessoas mortas, mais várias refugiadas, né, mais de 500 mil pessoas, dessas, mais de 110 mil mulheres e crianças, né. E aí a imprensa, a Michelle Bachelet chegou a apontar que era um crime, mas aí fica por isso também, né? Que é um crime de guerra e a coisa não vai muito além disso também, né? Dessas críticas, assim, mais discursivas, né? Mas toda essa questão do interesse econômico, né? De manter uma região estável, porque isso vai trazer um resultado, um lucro, né? Isso também é muito forte, assim. Então, a gente, enfim, aprendendo muito com você também, com sua história de vida e com esse seu relato, porque ele explica muito, porque a gente fica, poxa, mas essa guerra interminável, como que não, né? Por que não se tenta uma trégua, né? Então a gente vai encontrando aí as causas, né? Seu pai sofreu perseguição política. Seu pai era um senador da República, sofreu perseguição política, foi declarado, depois de anos, foi preso, teve que fugir, foi declarado como morto. Você sofreu perseguição política, um processo, as instituições, né, do seu país, da República Democrática do Congo, foram voltadas contra você, você foi acusado injustamente, sem prova, assim como seu pai, teve que fugir do país. Sua mãe também sofre perseguição. Num regime que o Laurent Kabila era o presidente, levou o país a uma guerra e o filho foi o sucessor, governou um período sem uma constituição, depois governou 2 mandatos. E aí começou a fazer insinuações sobre o processo eleitoral, arrumou uma desculpa, um motivo para a não realização de eleições. A Corte Constitucional, que provavelmente ele mesmo tinha indicado, deu um regulamento a favor dele, se manteve no poder de 2001 a 2019, foram 18 anos, né? Um cara que tinha, então, herdado o governo do pai, virou as instituições a seu favor, acabou com as eleições. Todo esse processo, né, poder familiar, perseguição política, corrupção das instituições, alegação contra as eleições, você acompanha a conjuntura política no Brasil e você vê indícios dessas coisas ou eu estou forçando demais o argumento aqui? Uma vez eu ri muito porque, analisando a cena política brasileira também, bom, eu me sinto um pouco no Congo também. Tem essas intenções. Eu acho que está com debate político hoje sobre o voto eletrônico, o impresso, etc. Eu acho que essas intenções estão presentes, eu diria assim, estão presentes. Kabila era um militar, Laurent Kabila, militar, o sucessor dele era um militar, e foi assim, Kabila militar mandava na corte constitucional para poder, a corte não conseguir frear, né, as ideias, as intenções do Kabila. Bom, aqui eu espero que a Corte Constitucional Brasileira, o STF, que tem um papel muito importante na cena política, na cena constitucional, no desenho constitucional, se eu posso dizer assim, do check and balance, né? Ele pode frear algumas intenções do executivo. Como hoje eu li também nos jornais que apareceu hoje,
eu vi essas intenções que se manifestou, as intenções de frear, né, que se manifestou no Tribunal Superior Eleitoral e no próprio STF, o ministro Alexandre de Moraes, que quer abrir justamente inquérito para poder responsabilizar algumas pessoas. Eu acho que esse tipo de coisa, eu acho que serve muito para posteridade. Tá? A Corte Constitucional congolesa, eu acho que ele tinha um papel muito importante, mas ele acabou criando uma jurisprudência muito perigosa, porque o presidente Tshisekedi que está lá, ele veio da oposição, mas o poder sempre, às vezes, o poder, como eu vou dizer, o poder, às vezes, amarra pessoas. Quando alguém entra no poder, você anda no tapete vermelho, tem pessoas que estão te respeitando ou que estão te venerando, às vezes. Assim, alguém não vai querer deixar o poder. Se hoje o presidente Tshisekedi falar, bom, meu predecessor fez a mesma coisa, temos já uma jurisprudência que foi feita pela Corte Constitucional, que no caso que não temos dinheiro, já temos uma interpretação pronta. Então, eu posso usar isso também. Bom, na forma que estou vendo no Brasil, eu acho que esse tipo de coisa pela Corte Constitucional brasileira, eu acho que não vai passar. Eu acho que não vai passar. Vendo a cena hoje, bom, o Executivo pode tentar, né, multiplicar como eu vou chamar isso, as declarações políticas em relação às urnas, mas eu acho que o inquérito seria melhor para poder, pelo menos, responsabilizar e saber quem fez o quê nesse processo, se realmente teve ilegalidade no processo eleitoral. Eu acho que é isso que eu posso dizer, assim, comparando o que aconteceu no Congo, com o argumento de que não temos dinheiro, eu posso ficar e conseguir, a Corte ajudou, e aqui eu acho que a Corte vai frear. Eu acho que a Corte vai frear. O TSE se manifestou, o STF se manifestou, isso dá uma esperança boa, uma esperança boa. Tem que ter esperança, né? Eu não vou nem falar muito o que eu penso do Supremo, desde que aconteceu com a Dilma e com o Lula, né? Mas é muito triste, né? Esses dias mesmo, a gente vai estudar conceito de relações internacionais e tal, aí falando com os alunos sobre qual que é o papel do Estado, né? Que você estava falando, não é garantir a segurança da população dentro do seu território, aquelas coisas tradicionais, né? E contra a ameaça externa, mas em nenhum momento o exército, né, deve usar o Estado deve usar o monopólio da violência contra a sua população. E aí fica, peraí, né? Aqui no Brasil é isso, né? A todo momento a gente pensa, nossa, aqui a gente tá numa situação terrível, né? Porque é o uso da ameaça da força contra a população, é o uso de agências de inteligência contra a oposição, né? Você pegar a BIM e colocar a BIM para levantar quais são os líderes da oposição no Brasil, né? Desde intelectuais até políticos, coisas absurdas. Você falou, isso aconteceu no Congo também, né? De utilizar agências de secretas para poder investigar a oposição, né? Nossa, é muito triste. Mas a gente tem que ter esperança e você é um exemplo concreto, né? Disso. Eu li alguns relatos seus, alguns relatos que você fez, que você divulgou sobre a sua história. E aí eu queria fechar mais com esse cenário de esperança, né? Você escreveu naquele projeto Draft, você escreveu um texto que eu achei muito bonito, né? E quando você falou também sobre como ajudar os africanos, né? E qual que é o papel da África, né, no mundo? Primeiro, eu acho que a África... bom, tem muitas coisas que a África passou, né? Desde o período da colonização, pós-colonização,
eu posso pensar uma África livre, né? Mas eu não sei se eu vou ver essa África livre mesmo, ainda que estou vivo, porque tem muitas coisas a fazer, muitas coisas a fazer. A independência que muitos países africanos lutaram em 1960, a maioria deles que se inspiraram da Revolução Haitiana para poder reivindicar a independência. Essa independência parece que foi só assim, de fala, de palavras, porque quando a gente analisa a cena política, no tudo que eu contei, até a chegada do Laurent Kabila no poder, sempre teve um apoio um apoio externo, até do continente, por exemplo, Estados Unidos e Inglaterra. Isso mostra que o continente africano continua a ser colonizado de alguma forma. Então, a questão de colonização, neocolonização, está continuando na África e isso vai levar muito tempo. Eu acho que as pessoas, os pais de independência da África, eles conseguiram a independência, mas eu acho que os africanos da minha geração têm que conseguir independência de fato, porque é inexplicável o presidente do Congo sempre tem que viajar para a Bélgica para pedir financiamento de um projeto. É inaceitável. Enquanto o Congo é a reserva mundial. Ele tem tudo que você procura. Você vai achar lá. Você tem floresta, você tem água, você tem minérios. Então, é impossível o presidente congolês viajar para a Bélgica para pedir ajuda financeira. Isso é inexplicável. Mas isso acontece porque às vezes, esses países, os países de Ocidente, eles aplicam os interesses deles na África. A questão de imigração é um belo exemplo sobre isso. Na época das eleições da França, Marine Le Pen, que era uma candidata de direita, alegava muito, queria que os africanos parem de ir para a França, que vocês têm que ficar na África. Mas o problema seria, ok, se a gente ficar na África, vocês também têm que parar de se misturar na nossa política. Porque se os africanos conseguem votar um presidente eleito legitimamente, sem ter uma intervenção externa da França ou etc., eu acho que o continente africano seria um continente melhor, porque lá tem tudo. Mas isso é um grande trabalho a ser feito. Talvez eu vou morrer, não vou ver isso. Mas eu acho que pessoas talvez que vão vir depois da minha geração vão conseguir fazer esse tipo de coisa para essa neocolonização que vem pela comunidade internacional, através das instituições, através da política mundial, etc. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.